Pedro e João eram amigos de infância, unidos por uma paixão compartilhada por carros e mecânica. Durante anos, eles trabalharam em garagens apertadas, sonhando com o dia em que teriam o seu próprio espaço, um lugar onde pudessem dar vida aos seus projetos mais ambiciosos. Um dia, enquanto navegavam por anúncios online, depararam-se com uma oportunidade única. Uma velha oficina na periferia da cidade, abandonada há décadas, estava à venda por um preço inacreditavelmente baixo. O anúncio descrevia-a como cheia de potencial. Uma frase que para muitos significaria cheia de problemas, mas para Pedro e João era o desafio perfeito. Eles juntaram todas as suas economias, fizeram um empréstimo e, com os corações cheios de esperança, compraram a propriedade. A oficina era exatamente como descrita. A tinta descascava das paredes, o telhado tinha alguns buracos e uma espessa camada de poeira e teias de aranha cobria tudo. Mas por baixo da sujeira, eles conseguiam ver a estrutura sólida e o potencial que os atraiu. O espaço era enorme, com um pé direito alto e grandes janelas que, uma vez limpas, inundariam o local de luz natural. Eles passaram as primeiras semanas em um frenesim de limpeza e reparos. Arrancaram tábuas podres, consertaram o telhado e esfregaram cada centímetro quadrado do lugar. A cada dia que passava, a oficina parecia menos um prédio abandonado, e mais com o sonho que eles sempre tiveram. Estavam exaustos, mas felizes. A transformação estava a acontecer. E eles estavam a fazê-la com as próprias mãos. Enquanto limpavam o chão principal da oficina, descobriram algo que não estava nos projetos originais. Um grande alçapão de metal, quase completamente escondido sob uma pilha de pneus velhos e caixas enferrujadas. A curiosidade tomou conta deles. O que poderia estar lá embaixo? Seria um antigo poço de inspeção? Um depósito esquecido? As dobradiças estavam enferrujadas e foi preciso muito esforço e óleo para conseguir abrir a pesada porta de metal. Um cheiro de ar úmido e mofado subiu do buraco escuro. Com as lanternas dos telemóveis a iluminar o caminho, eles desceram uma escada de madeira frágil, degrau por degrau, para o desconhecido. O que encontraram não era um simples depósito. Era um porão enorme, muito maior do que esperavam, que se estendia por baixo de toda a oficina. O ar era pesado e frio. O feixe das suas lanternas dançava pelas paredes de pedra, revelando prateleiras cobertas de pó, caixas de madeira e, para sua total surpresa, vários objetos grandes cobertos por lonas grossas e empoeiradas. O coração deles batia mais forte. Parecia que tinham entrado numa cápsula do tempo, um lugar intocado há décadas. O que estaria escondido sob aquelas lonas? A emoção misturava-se com um toque de nervosismo. Eles não faziam ideia de que estavam prestes a descobrir um segredo que tinha sido guardado naquele mesmo lugar por mais de meio século. Com as mãos a tremer um pouco, eles aproximaram-se da primeira forma coberta. Cuidadosamente puxaram a lona pesada e empoeirada. À medida que a lona caía no chão, os seus olhos arregalaram-se em descrença. Diante deles, coberto por uma fina camada de pó, estava um carro clássico. Mas não era um carro qualquer. Era um modelo desportivo europeu dos anos 50, com curvas elegantes e uma pintura vermelha que, mesmo sob a poeira, ainda brilhava. Estava em condições surpreendentemente boas, como se tivesse sido estacionado ali e simplesmente esquecido. Eles mal conseguiam acreditar. Encontrar um carro assim já seria o sonho de qualquer entusiasta, mas a surpresa estava longe de terminar. Eles moveram-se para o próximo objeto coberto e depois para o seguinte. Um por um, eles descobriram um total de 5 carros clássicos escondidos naquele porão. Havia um robusto sedã americano dos anos 40, um charmoso carro compacto britânico e até um raro coupé de luxo que eles só tinham visto em revistas. Cada carro era um tesouro, uma peça da história automobilística. Parecia uma coleção privada, cuidadosamente guardada e depois abandonada. Por quê? Quem os deixou ali? Enquanto examinavam os carros, encontraram uma pequena caixa de metal sobre o assento de um deles. Dentro havia um maço de documentos amarelados, registros de propriedade, manuais e, o mais importante, um diário. O diário pertencia a um homem chamado Arthur, o dono original da oficina. Nas páginas amareladas, Arthur contava a sua história. Ele era um mecânico apaixonado e um colecionador de carros raros. A oficina era o seu santuário e os carros o seu maior orgulho. Na década de 1960, devido a dificuldades financeiras e problemas pessoais, Arthur tomou a dolorosa decisão de emigrar, na esperança de fazer fortuna e um dia regressar para recuperar os seus amados carros. Ele escondeu-os no porão, que ele próprio tinha expandido secretamente, na esperança de que estivessem seguros até o seu regresso. Mas o destino tinha outros planos. Arthur nunca mais voltou. O diário terminava com uma nota comovente.
Espero que quem encontrar os meus tesouros os ame e cuide deles como eu amei. Pedro e João ficaram profundamente comovidos com a história de Arthur. Eles não tinham encontrado apenas carros, tinham encontrado o sonho de uma vida inteira de outra pessoa. Agora, um dilema pesava sobre eles. Legalmente, os carros eram deles, pois faziam parte da propriedade que compraram. Vendê-los significaria uma fortuna instantânea, mais dinheiro do que alguma vez sonharam. Poderiam pagar o empréstimo, construir a oficina mais moderna da cidade e viver confortavelmente para o resto da vida. A tentação era enorme, era a solução para todos os seus problemas financeiros. Mas, ao olharem para os carros e relerem as palavras de Arthur, sentiram que isso não estava certo. Vender a coleção pareceria uma traição ao legado do homem que os tinha guardado com tanto carinho. Após longas discussões que duraram dias, eles tomaram uma decisão que surpreenderia a todos. Em vez de venderem os carros, decidiram honrar a memória de Arthur. Eles iriam restaurar cada um dos carros, devolvendo-lhes a sua glória original e transformariam uma parte da sua nova oficina num pequeno museu. O Museu da Oficina do Arthur seria um tributo ao homem e à sua paixão. Eles queriam partilhar esta incrível descoberta com o mundo, em vez de a liquidarem por dinheiro. A decisão não foi fácil, mas os seus corações disseram-lhes que era a coisa certa a fazer. Eles não queriam apenas ser os donos dos carros, queriam ser os guardiões do sonho de Arthur. A notícia da descoberta espalhou-se rapidamente pela comunidade local de entusiastas de carros. As pessoas ficaram fascinadas não só pela coleção incrível, mas também pela decisão inspiradora de Pedro e João. Voluntários, desde mecânicos aposentados a jovens aprendizes, apareceram na oficina, oferecendo o seu tempo e conhecimento para ajudar no projeto de restauração. A oficina, que antes estava vazia e silenciosa, transformou-se num centro de atividade e paixão comunitária. O projeto tornou-se maior do que os dois amigos. Tornou-se um esforço coletivo para preservar um pedaço da história automobilística e honrar o legado de um homem que nunca conheceram. A história deles inspirou muitas pessoas, mostrando que a paixão e a integridade podem, por vezes, valer mais do que qualquer quantia em dinheiro. Hoje, a oficina de Pedro e João é um negócio próspero e um ponto de encontro para os amantes de carros. O pequeno museu no canto da oficina atrai visitantes de toda a parte, curiosos para ver os tesouros do Arthur. Os 5 carros, agora totalmente restaurados, brilham sob as luzes, cada um contando a sua própria história. Pedro e João não se tornaram milionários da noite para o dia, mas encontraram algo muito mais valioso. Um propósito, uma comunidade e a satisfação de saber que fizeram a coisa certa. A sua jornada prova que, por vezes, as maiores riquezas não são as que podemos depositar no banco, mas as que enriquecem as nossas vidas e as vidas daqueles que nos rodeiam. A oficina abandonada não só lhes deu um negócio, deu-lhes um legado. E assim termina a nossa história de hoje. O que você teria feito no lugar de Pedro e João? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. A história deles é um lembrete maravilhoso de que a paixão, a amizade e a integridade podem levar-nos a tesouros inesperados.